Olá, pessoal! Nesta aula, iremos aprender sobre os recursos de formatação do Word. Quando criamos um documento, sempre temos a necessidade de alterar algumas configurações, como o tipo de letra, a cor da letra e alinhamento, por exemplo. Veja, a falta de formatação de um texto pode comprometer a clareza das informações. Vejamos nesses dois exemplos. Temos duas telas, a primeira sem formatação e a outra com formatação. Veja como a formatação, ela deixa o texto muito mais legível. Sabendo da necessidade de formatar um texto, nós começaremos a aprender, então, a usar a faixa de opções das ferramentas para formatação de fonte, que estão aqui nessa telinha, na aba Página Inicial. Veja, quando usamos, por exemplo, fórmulas matemáticas e não sabemos utilizar a formatação, veja que ela fica quase que ilegível. Por exemplo, 2 elevado a 3 fica 23 se eu não souber colocar o 3 como estilo sobrescrito. Então, ao criar um novo documento, veja que o Word já traz algumas configurações, pré-definidas, como, por exemplo, se eu escrever aqui um texto, ele já traz para mim um tipo de fonte, um tamanho, a cor preta, e para eu tornar essa formatação melhor, eu tenho que saber, então, utilizar as ferramentas que veremos nessa aula. Para melhor visualização e rapidez, usaremos as nossas telas de exemplo. Vamos, então, formatar esse texto da esquerda, que ainda está sem formatação alguma. Primeiro, eu devo selecionar o texto a ser alterado, posicionando o cursor do mouse no início do texto e pressionando o botão esquerdo do mouse, mantendo-o pressionado e arrastando de forma que o cursor passe por cima de todo o texto a ser formatado. Quando estiver selecionado, o texto aparecerá pintado de azul, dessa forma. Com o texto selecionado, acesse a caixa de seleção do tipo da fonte. Percebam que ao passar o mouse sobre as fontes, você verá automaticamente como ficará o texto. Neste caso, usarei a fonte Calibri. Agora, eu vou selecionar o tamanho da fonte utilizando a caixinha Tamanho. Da mesma forma, passando o mouse em cima de cada numeração de tamanho, ele já me dá a visão de como ficará o meu texto. Neste caso, eu escolherei o tamanho da fonte 11. Após a seleção, o meu texto, então, será alterado. Para tirar a seleção do texto, basta clicar em qualquer lugar dentro da área de documentos que o meu texto será, então, desmarcado. Outras características do texto também podem ser alteradas por meio desta caixinha de fontes. Para que cada uma dessas funções funcione, é preciso lembrar que precisamos selecionar primeiro o texto para depois escolher qualquer tipo de opção dentro da caixinha fonte. Vamos colocar, então, o título em negrito e na cor azul. Para isso, eu seleciono a opção negrito, cor da fonte, azul, por exemplo. Posso ainda centralizar o meu título, clicando nessa caixinha, nessa opção de parágrafo, centralizar. Posso ainda aumentar a minha fonte, utilizando também esta opção, aumentar fonte, que aumenta de 1 em 1. Conforme a minha necessidade. Ao contrário, nós temos a ferramentinha que reduz a fonte.
Posso ainda colocar o título do meu texto todo em maiúsculo, utilizando a opção que alterna entre maiúsculo e minúsculo. Neste caso, utilizarei a opção maiúsculo. Para formatar o restante do meu texto, eu sigo os mesmos procedimentos, lembrando que primeiro eu tenho que selecionar a palavra desejada e depois escolher uma das opções do quadro Fonte. Uma dica, quando você quer selecionar mais que uma palavra para colocar a mesma formatação, é pressionar o Ctrl, a tecla Ctrl do teclado. Por exemplo, neste caso, eu quero colocar em negrito as palavras novo documento e o tipo de letra. Assim, para tornar mais ágil, eu posso selecionar novo documento, segurar a tecla Ctrl do teclado e clicar em cima de tipo de letra. Depois, basta clicar sobre a opção negrito. Eu sigo os mesmos procedimentos para colocar as palavras figura 535, figura 536 e figura 537, que tem a mesma formatação, que é o sublinhado. Neste caso, seleciono figura 535, seguro a tecla Ctrl, figura 536, figura 537 e vou selecionar então a opção sublinhado. Pronto, de uma só vez eu formatei todas as palavras que têm o mesmo formato de uma única vez, agilizando o processo. Uma outra ferramenta importante para dar destaque é a ferramenta Cor Realce, né? Cor do realce do texto. Eu posso, por exemplo, selecionar uma palavra que eu queira realçar e escolher aqui a cor deste realce. Para colocar, por exemplo, o texto, alterar o tipo de letra, eu posso selecionar toda essa frase e escolher, então, a opção a cor vermelha. Pronto, parte do nosso texto já está formatada e vamos agora aprender como utilizar as ferramentas de parágrafo. Vamos lá? Quando digitamos algum texto, devemos também nos preocupar com a formatação de parágrafos. Para exibir marcas de parágrafos e outros símbolos de formatação ocultos, clicamos no ícone Símbolos de Formatação, localizado no quadro de parágrafos da aba Página Inicial. Veja as demarcações do meu texto. Quando eu clico nesse ícone, o símbolo parágrafo é identificado no meu texto todas as vezes que eu dou um Enter, criando um parágrafo. O ponto aparece toda vez que dou um espaçamento entre uma palavra e outra. A seta representa a tabulação. Agora, vamos aplicar os alinhamentos do nosso texto. Quando eu seleciono o texto, percebemos que o alinhamento padrão do Word é o alinhamento à margem esquerda. Mas eu posso alterar o alinhamento do meu parágrafo utilizando os botões de alinhamento aqui na caixa de parágrafos. Percebam que tenho 4 botões. O primeiro alinha à esquerda. O segundo centraliza o meu texto. Veja aqui na régua o que o Word faz. Quando eu seleciono a opção centralizar, ele pega o espaço de edição e divide ao meio e distribui um conjunto de caracteres igualmente para a esquerda e para a direita, centralizando todo o meu texto. O terceiro alinha a margem direita. E o quarto botão justifica o alinhamento, alinhando o meu texto tanto à direita quanto à esquerda. Para esse tipo de texto, por exemplo, o alinhamento justificado é o mais ideal. Podemos também ter acesso a essas opções pelo quadro de diálogo de parágrafo, clicando aqui, neste botão.
Esta caixa que se abre nos traz todas as opções de parágrafos, que também pode ser executada diretamente aqui. O local onde o parágrafo será aplicado, eu posso escolher por essa caixa, neste caso, no corpo do texto. Aqui embaixo, eu vou tendo uma demonstração, uma pré-visualização de como está ficando o meu texto. Agora, nós vamos manipular o alinhamento por meio da régua. Por padrão, as margens iniciam-se em 0 centímetros e terminam em 15 centímetros. Ao passar o mouse por um dos marcadores, aparecerá uma seta e se você clicar nela e arrastar, ela alterará as margens do documento. Veja, para alterar a medida da margem esquerda, por exemplo, basta passar o mouse em cima da régua, espera virar uma seta de 2 pontas, segure o mouse pressionado e arraste-o. Dessa forma, eu alterei a medida do parágrafo à esquerda. Da mesma forma, posso fazer alterando o parágrafo da margem direita. Para alterar o espaçamento entre as linhas, o botão espaçamento entre linhas está aqui também na caixa de parágrafo. Clicando nesse botão, eu posso alterar o espaçamento entre as linhas do meu texto. Da mesma forma, eu também posso alterar o botão nas opções de espaçamento pela caixa de diálogo, clicando nesta setinha, aqui no quadro de parágrafos. Digitar aqui qual que é a medida do recuo desejado. Neste caso, 1,5. Pronto, aqui no nosso texto nós temos também exemplo de marcadores. Vamos utilizar esse exemplo para ver como que eu faço para colocar numeradores em qualquer parte do meu texto. Então, eu tenho que selecionar a parte onde eu desejo colocar marcadores ou numeradores, clico nesse botão de marcador, no caso, e nessa tela que se abre, é mostrado para a gente quais os últimos marcadores que eu utilizei. Então, os marcadores utilizados recentemente. Mas eu também posso ainda definir um novo marcador. Clicando nessa opção, eu tenho aqui, posso escolher aqui um símbolo, né? Ou ainda, eu posso escolher uma imagem para o meu marcador. Posso também utilizar a opção de numerador. Ao invés de marcas, eu posso optar por utilizar números no meu texto. Nesse caso, eu posso utilizar números, letras, né? Algarismos romanos, e assim eu posso selecionar, né? Encontrar aqui a formatação ideal para o texto que eu estou trabalhando, ok? Como vimos, a formatação de texto é necessária, mas requer conhecimento e tempo para a utilização dos recursos de fonte, alinhamento, tabulação, tabela, enfim, os formatos necessários para cada situação. Os estilos facilitam todo esse trabalho e por isso estudaremos agora como trabalhar com estilos no Word. O estilo é como se fosse uma biblioteca, onde ficam armazenados um conjunto de recursos de formatação de minha preferência. Os estilos, eles ficam aqui, nessa caixinha, aqui também na página inicial, e aqui eu tenho um conjunto de estilos já pré-definidos. Para usar cada um deles, eu devo selecionar a parte do meu texto que desejo aplicar esse estilo e clicar sobre aquele que contém a formatação desejada. Por exemplo, vamos pegar aqui um texto já pronto, né, para a gente poder colocar essa formatação para agilizar, né, o nosso processo aqui. Então, para eu formatar o título do meu texto, por exemplo, que seria estilos de dança, eu não preciso fazer todas as configurações de tamanho, cor e alinhamento. Fica mais fácil eu selecionar o título aqui, nessa caixinha de estilos.
Se eu clicar aqui nesse título 1, por exemplo, ele já vem com algumas formatações que já estão pré-definidas. No caso, esses outros subtítulos, no caso aqui eu tenho estilo de dança e depois eu tenho aqui descrito cada estilo de dança, por exemplo, o chachado, o samba, reggae, o axé. Então, para cada um desses tipos, né, de dança que eu vou começar a falar, eu vou colocar uma formatação de subtítulo, como se fosse então o título 2. Então, para isso, eu seleciono aqui na caixinha de estilos o título 2, por exemplo, que também já tem uma pré-formatação. Para os outros, eu sigo o mesmo procedimento, clicando no título 2, por exemplo. Nós veremos na aula de índice que esses estilos e títulos e subtítulos, eles nos ajudarão muito na construção de sumários. Ele cria o sumário automaticamente quando eu já tenho definido quem é meu título 1, quem é meu subtítulo, que é o título 2, título 3 e assim por diante. Posso então, por exemplo, selecionar o chachado, né, e fazer, ou eu posso selecionar esse título 2 aqui como eu fiz, ou eu pego a formatação que já existe nele, pego a ferramentinha pincel, como a gente já viu, e coloco também isso nos outros tipos de dança, por exemplo, ok? Bom, mas eu também tenho a opção de modificar um estilo que já está pré-definido. Então, eu não tenho só a opção de utilizar esses que já estão prontos. Eu posso criar o meu novo, como a gente vai fazer, ou ainda alterar algum desses que já estão prontos. Então, por exemplo, eu posso selecionar o estilo 2, que é o que eu utilizei aqui em chachado, e fazer as alterações desejadas nessa palavra. Então, por exemplo, eu quero alterar a cor de azul para verde, por exemplo. Então, eu venho aqui e pego o tipo da fonte verde. Posso colocar em itálico, sublinhado, né? Aumentar o tamanho da fonte, diminuir o tamanho da fonte. Isso, então, eu clico então o botão, depois de todas as alterações prontas, que ficou muito pequeno, vou aumentar um pouquinho. Depois de todas essas formatações prontas, eu venho então em cima do estilo que eu tenho, clico o botão direito do mouse e peço então para atualizar essas formatações que eu acabei de modificar nesse estilo, né? Então, pede para atualizar o título 2 para corresponder à seleção. Percebam que quando eu faço isso, todos os demais subtítulos que estavam marcados como título 2 recebem então a formatação que eu alterei, certo? Eu posso também optar por fazer o meu próprio estilo e dar um nome para ele para usar toda vez que for preciso. Então, por exemplo, suponha que eu preciso usar um efeito, né, de texto, por exemplo, aqui eu vou colocar repertório, então, em negrito, tamanho 18, e também eu quero colocar aqui um efeito nesse texto, por exemplo, deixar ele com essa corzinha vermelha, né, nessa estruturinha aqui. Então, vamos supor que eu sempre preciso utilizar uma formatação dessa. Então, para não ficar fazendo toda hora, repetindo toda hora, né, a mesma formatação, eu posso, então, fazer essa formatação uma única vez e depois eu posso criar um novo estilo guardando essa formatação que eu acabei de fazer. Para isso, eu clico aqui nessa setinha, pego então uma opção em salvar seleção como um novo estilo rápido, dou um nome para esse meu novo estilo, por exemplo, efeito, e dou OK. Pronto, percebam que o meu novo estilo, que chama efeito, já foi inserido na caixinha ali de estilos, para poder usar toda vez que eu quiser. Por exemplo, nordestino, eu vou colocar esse efeito que eu criei. Assim, ele facilita o nosso trabalho e torna rápido, né, essa tarefa de formatação.
Caso eu queira, então, remover esse estilo que eu acabei de fazer, eu clico em cima dele e escolho a opção remover da galeria de estilos rápidos. Pronto, já foi removido daqui. Bom, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Espero que esta aula tenha ajudado bastante na utilização dos recursos de formatação. Então, um abraço e até a próxima.